Louvado seja Deus pela tua presença, aqui neste momento especial de adoração a Deus, de louvor, de testemunho. Estamos aí já há não poucos dias do próximo ano, né? Alguns pensam que é poucos, mas daqui a pouco a gente termina o mês, e quando vê, o ano está chegando no final. Mas a gente ainda está bem vivo em nossa mente, algumas imagens, algumas atividades que acontecem com mais frequência nesse período de final do ano, Natal, Ano Novo, um pouco antes, um pouco depois. E você percebe que normalmente na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa sociedade, nas pessoas em geral, esse final do ano tem algumas características. Eu perguntava esse dia numa igreja quais são algumas características do fim do ano, e alguém disse, olha, IPVA, IPTU, IP não sei o que mais, né? Tanta coisa para pagar. Mas tem outras coisas. Normalmente ali na meia-noite do dia 31, que acontece muito. Fogos, né? A cachorrada fica atiçada de tanto barulho. No Natal tem ali panetone, algumas outras coisas mais, encontro de família, férias, atividades, alguns nem voltaram ainda, né? Ainda estão embalados no final do ano. E essas são características deste final de ano, ou de quase todos os finais de ano. Mas uma coisa que parece não ser muito comum você encontrar mais hoje, mas aqueles que estão com cabelo branco como o meu, ou nem têm cabelo mais, devem se lembrar de alguns anos atrás uma característica de final de ano. Você encontrava uma série de lojas com a porta fechada e uma plaquinha na loja. Qual era a placa? Fechado para balanço. Lembra disso aí? Hoje quase você não vê mais isso. Você não lembra mesmo, a idade de tudo não dá para ver mais, mas a minha ainda dá. Era uma série de lojas que passavam 2, 3, algumas uma semana fechada. Fazendo o quê? Contando os produtos da prateleira, anotando tudo, ver o que aconteceu, se teve lucro, se teve prejuízo. E eles fechavam a loja, paravam de vender durante alguns dias, por um período, para fazerem o levantamento do que aconteceu no ano e as previsões para o ano seguinte. Bom, hoje as lojas não fazem mais balanço? Fazem. Só que hoje elas não precisam mais parar para fazer balanço. 1, 2 pessoas vão lá no computador, vão teclando algumas funções lá, e praticamente esses balanços hoje não são mais anuais. Alguns são diários, outros semanais. Mas no final do ano, toda empresa, normalmente ela pega todos os balanços do ano e começa a fazer uma comparação para ver o que aconteceu este ano. Então é muito comum que em final de ano a gente dê uma parada para ver os nossos negócios, para ver o que aconteceu e quais são as previsões para o próximo ano. E eu entendo que cada um de nós fazemos este balanço, quase que inconsciente às vezes. E se não o fazemos, seria bom que o fizéssemos. O que aconteceu no ano passado? Eu tive lucro ou tive prejuízo? O que é que eu pretendo para o ano que está iniciando? Quais são as minhas metas? Bom, eu quero, diz alguém, trocar de carro. Bom, eu quero, quem sabe, casar esse ano. Eu vi alguém que falou esse dia, eu estou preparando para casar esse ano. Ou diz, olha, eu quero reformar minha casa. Não, eu quero comprar uma casa, ou eu quero comprar um terreno para construir uma casa. E assim cada um tem a sua meta, as suas intenções para o ano. Mas para nós que somos cristãos, há algo superior a isso. Nós precisamos fazer um balanço não apenas material e físico, mas precisamos fazer um balanço espiritual. Que lucros ou prejuízos espirituais eu tive o ano passado? E quais são as minhas metas espirituais para o ano seguinte? E todo cristão consciente, ele sabe que os valores espirituais, eles devem e precisam ser superior a qualquer outro valor material. E eu quero ir com você agora para uma história da Bíblia, que está no livro de 1 Samuel, bem no comecinho. Uma história bastante conhecida de todos nós. 1 Samuel capítulo 4. O povo de Israel vivia naquele final do período dos juízes, um período bem conturbado da história do povo de Israel, e agora eles estão enfrentando uma guerra contra os filisteus.
E esta guerra, infelizmente, o povo de Deus, por estar afastado dos princípios de Deus, acaba saindo perdedor. Eles foram vencidos pelos filisteus. E Eli era o sumo sacerdote, os 2 filhos deles eram sacerdotes naquele momento. O povo de Israel estava na batalha e, ao perderem a batalha, eles passam lá, bom, naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Eles mandam um mensageiro levar a notícia para Eli. E aqui no capítulo 4, verso 13, quando esse homem chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo. Tremendo pelo quê? Pelo quê? Pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é este? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli. Eli era da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? E então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho, pesado, e havia julgado Israel 40 anos. Bem, Eli recebe a notícia. Se você ler o começo do capítulo 4, você vai ver que o povo de Israel, na descrição, dá 2 investidas contra os filisteus. Na primeira, eles têm uma derrota parcial quando 4.000 soldados morrem. Eles retiram o exército, voltam para o acampamento. Porque perdemos, vamos buscar a arca de Deus. A arca era o símbolo mais sagrado que existia presente fisicamente no povo de Israel. E eles tinham quase que aquilo como um talismã, apesar de que esse não era o objetivo de Deus. Mas ali estava um símbolo da presença de Deus, e eles mandam trazer a arca, e vem a arca. Quando a arca chega, a Bíblia diz que houve um alvoroço, houve uma alegria, um contentamento, uma festa tão grande no exército de Israel, que os filisteus perguntaram: o que é que está acontecendo lá no exército inimigo? E alguém diz: olha, chegaram os deuses deles lá. Chegou a arca. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a tremer. Gente, cuidado, porque agora nós estamos em perigo. Cuidado, porque agora estamos em perigo. E agora vem a segunda avançada na descrição bíblica do exército de Israel contra os filisteus. E eles vão, e agora vão com a arca, com os sacerdotes. E infelizmente, eles perdem agora a batalha. 30.000 soldados morrem, inclusive os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, e eles levam para os filisteus a arca. E o povo de Israel perde a guerra. Agora que vem o mensageiro, conversa com Eli. E interessante, ele vem trazer uma notícia triste, uma notícia terrível. Normalmente quando você vai dar uma notícia muito terrível, por exemplo, morreu alguém, você não chega de supetão e fala: tua mãe morreu. Senão você mata o sujeito do coração, né? Normalmente você chega de que jeito? Olha, você começa a dizer: olha, sabe que tua mãe estava viajando, né? Sabe que ela foi de carro ou de avião, né? E tal, e daí daqui a pouco, olha, teve um desastre, foi para o hospital e tal. E depois de alguns minutos você acaba dizendo: olha, infelizmente não aguentou e faleceu. Assim aconteceu com este mensageiro. Você percebeu a sequência dele? Vamos voltar ali ao texto bíblico. No capítulo 4, verso 17, primeira coisa: Israel fugiu diante dos filisteus. Essa foi a primeira frase da notícia. Segunda frase: houve grande morticínio, ou seja, Israel fugiu e morreram algumas pessoas entre o povo. Terceira frase: morreram os teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Quarta frase: a arca de Deus foi tomada. Se você prestar um pouquinho de atenção aqui, este mensageiro vai dando as notícias da menos problemática para a pior, a menos traumática para a mais traumática.
o povo fugiu dos filisteus. Já não era boa coisa. Segundo, morreram soldados. Terceiro, morreu teus 2 filhos. Opa! Agora mexeu direto com Eli. Mas ele ainda deixa uma outra notícia por último. A arca foi tomada. Por que ele deixou essa notícia por último? Porque esta, para Eli e para o povo de Deus, era a mais traumática. Mais do que os 2 filhos de Eli terem morrido. E você vai ver na descrição a seguir, que Eli suportou tudo até a morte dos 2 filhos, mas quando ele mencionou a arca foi tomada, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele caiu da cadeira e morreu. Essa descrição, meu querido irmão, ensina para nós uma lição. Israel estava num tempo de apostasia, eles estavam desviados muito de Deus, mas algumas coisas, mesmo neste momento, eles ensinam para nós. Eli tinha uma ordem de prioridades. A coisa mais importante para ele era o espiritual, era a arca. Era mais importante que os 2 filhos, apesar de os filhos serem importantes. Era mais importante do que 30 e tantos mil soldados que morreram, e mais importante que Israel ter perdido a guerra. Não significa que isso não era importante, era sim, e era traumático sim. Mas o mais traumático para ele era: nós não podemos perder a arca. E se você continuar a leitura ali, onde nós paramos, você vai perceber que tinha uma nora de Eli, que estava grávida. E quando ela recebeu a notícia, a Bíblia diz que ela deu à luz, ela ganhou o nenê. E aí diz que as parteiras falaram para ela: minha filha, fica tranquila aí, tal e coisa, porque você teve um filho. E note o que diz, irmãos, no finalzinho do verso 20, ela não respondeu e nem fez caso disso. Bom, parece uma mãe desnaturada, né? A mulher tem um filho, diz: olha, fica tranquilo, você teve um filho, não estou nem sabendo do meu filho não. E a Bíblia diz que essa mulher também morreu. E ali faz que ela morreu porque o sogro morreu, porque o marido morreu, mas ela morreu, diz lá finalmente, por quê? Porque a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi tomada. Valores espirituais. Você fez alguns balanços da tua vida física do ano passado. Você teve lucro, teve prejuízo. Você conseguiu ganhar ou você perdeu? Mas agora eu pergunto, você fez um balanço da tua vida espiritual do ano passado, você teve lucro ou teve prejuízo? E o que é mais importante para você e para mim? Os bens materiais ou os bens espirituais? Como estamos nós colocando isso em ordem de valores? E sabe, irmãos, é fácil às vezes pregar sobre esse tema, é fácil você ouvir sobre esse tema, mas às vezes não é fácil viver esse tema. E às vezes nós como igreja temos problemas com isso. Por exemplo, se uma família aqui da igreja começar a passar fome, o que é que vocês vão fazer? E já fizeram. A ASA entra em ação, arruma lá alguma cesta básica, alguma coisa e tal, e vão levar para essa pessoa o quê? Alimento. Está correto? Está. E nós como igreja temos essa responsabilidade também, de atender as pessoas na vida física, no pão de cada dia. Mas agora a minha pergunta, será que com a mesma intensidade nós fazemos isso quando alguém não está estudando a lição da escola sabatina? Nós nos preocupamos com ele com a mesma razão quando ele está passando fome física? E algumas vezes é fácil eu dizer, a gente se preocupa com a vida espiritual, mas às vezes não é fácil viver isso. Se essa igreja for arrombada um dia e alguém roubar isso aqui, nós vamos entrar em ação, e polícia, e delegacia, e advogados, e BO, e seguro, e vamos reforçar onde deu o problema lá, por que entrou, por onde entrou, e nós fazemos uma movimentação tremenda, e em poucos minutos a igreja toda está sabendo, arrombar a igreja central de Curitiba. E quando o inimigo arromba o coração de um membro da igreja, será que nós corremos com a mesma intensidade para ajudar esse irmão a resgatar o que foi roubado? Muitas vezes,
É fácil dizer que nós valorizamos mais as coisas espirituais, mas nem sempre é fácil viver isto. Porque às vezes a valorização nossa neste mundo é mais pelas coisas físicas e materiais. Eu não sei se vocês têm um levantamento quanto vale essa propriedade aqui. Se alguém chegar aqui e falar, eu quero comprar a Igreja Central de Curitiba, por quanto você vende? Alguém tem ideia ou não? Eu não tenho. Quem que cuida do patrimônio aí? Mas eu sei que são alguns milhões, certo? E põe milhões nisso, né? Bom, nós aqui no sul do Paraná temos 207 igrejas. Lógico, esta é a maior. Temos igrejas pequenininhas, cujo valor não é muito grande, e temos igrejas maiores, como essa aqui, que tem um valor alto. E se nós somarmos o valor dessas 207 propriedades, quanto vale tudo isso? Pega a associação, pega a CCA Bom Retiro, pega colégio aqui e ali, pega a clínica, pega a União Sul Brasileira, pega a Sul do Brasil. Quanto vale as propriedades da igreja? São milhões. E você sabe que um dia nós vamos perder tudo isso? Tudo isso. E nós vamos chorar? Não. Nós estamos indo para o céu. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Já pregamos o evangelho e chegou a perseguição, chegou o momento do fim, isso tudo vai perder. E nós poderemos, irmãos, um dia, e vamos um dia perder todos os bens materiais, mas uma coisa, se nós tivermos perdido naquele dia, aí não tem mais jeito, é se nós perdemos os nossos bens espirituais. Só que algumas vezes, nós, e eu não estou falando vocês, falando nós, e até nós a associação, estamos mais preocupados com os bens materiais, do que às vezes com os bens espirituais. Vamos deixar o nós agora, vamos pegar eu, e você pega você. Que valorização eu estou fazendo na minha vida com os meus bens espirituais? O ano passado, eu tive lucro ou prejuízo na minha vida espiritual? Quais são os meus projetos para a vida espiritual no ano de 2016? Você já parou e escreveu isso, ou digitou em algum lugar isso aí? Seria bom que você fizesse, se não o fez ainda. O que é que eu pretendo esse ano? Olha, meu Deus, eu quero ler pelo menos 2 livros de profecia esse ano. Estou falando para quem nunca leu, né? Quem já leu vai ler mais. Pelo menos 2 livros de profecia. Aí eu quero estudar a lição da escola sabatina todos os dias. Aí eu quero esse ano ajudar a levar uma pessoa ao batismo. Aí eu quero esse ano, enfim, tirar mais tempo para comunhão com Deus. E quando nós fazemos isso, e planejamos, e buscamos a Deus, a gente está dizendo, Senhor, eu estou valorizando os meus bens espirituais. Eu vou valorizar os bens materiais também? Sim. Mas eu valorizo em primeiro lugar os meus bens espirituais. E eu devia dizer assim, Senhor, este ano eu quero ter lucro na minha vida espiritual. Agora, para ter lucro na vida espiritual, irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus, porque nós somos seres humanos. Nós precisamos da ajuda do nosso Pai. E nós não podemos, irmãos, priorizar a vida física mais do que a vida espiritual. E voltando agora como igreja, corremos o risco às vezes, irmãos, de perdermos a arca. Como? Algumas vezes a gente tem deixado de valorizar as nossas heranças espirituais que temos como igreja. Algumas vezes corremos riscos de perder as nossas doutrinas fundamentais. E muitas pessoas e muitas igrejas acabam não valorizando mais aquilo que nós temos e tivemos tanto no passado. Nós somos, irmãos, uma igreja profética. Apocalipse 10 está a nossa origem profética, nossa certidão de nascimento. Apocalipse 12 está a nossa mensageira profética, espírito de profecia. E Apocalipse 14 está a nossa mensagem profética, as 3 mensagens angélicas. Nós somos um povo da profecia. E se nós perdermos, irmãos, essa nossa origem profética, nós perdemos tudo praticamente.
Porque para ser mais uma igreja sem uma identidade, não adianta ter mais uma igreja, vamos para qualquer outra. Ser uma igreja só para ser mais uma igreja não adianta. O mundo está cheio de igrejas. Deus precisa de um povo, e eu sou adventista do sétimo dia, não por orgulho e nem por ser melhor do que ninguém, mas eu entendo que esta igreja tem uma diferença fundamental. E nós não podemos perder isso, porque o dia que nós perdemos isso, nós perdemos o nosso chão. Nós podemos ir para qualquer igreja, para qualquer outro movimento, mas nós somos uma igreja o quê? Profética. Só que infelizmente nós corremos o risco às vezes de perder a nossa identidade profética. A nossa mensagem profética, a nossa mensageira profética, espírito de profecia. Infelizmente tem muita gente na igreja hoje que não aceita mais o espírito de profecia. E tem muita gente na igreja que nunca leu, ou leu muito pouquinho do Espírito de Profecia. Mas ele lê mais do que a internet comenta do Espírito de Profecia do que do Espírito de Profecia. E acaba desacreditando dele, ou dela. Mas nós temos, irmãos, uma mensageira profética, e nós não podemos perder a arca. Nós não podemos perder esta nossa mensagem profética. A nossa mensagem da guarda do sábado. Nós não somos salvos pela lei, nós não somos salvos pela guarda do sábado, mas nós que fomos salvos por Jesus e amamos a Jesus, vamos guardar os seus mandamentos, e o sábado é um dos mandamentos. E para muitos adventistas do sétimo dia hoje, o sábado é um dia quase como um feriado normal de meio de semana. É um dia que eu vou descansar. O sábado é de descanso sim, mas é um descanso um pouco diferente do que os feriados normais por aí. Sábado é um dia de honrar a Deus. É um dia de parar as minhas atividades. Não importa que tipo de atividade, desde que sejam físicas e normais minhas. Sábado eu me dedico exclusivamente à comunhão com Deus, a ajudar o meu próximo, mas não as minhas atividades rotineiras, normais, comerciais ou recreativas. É um dia de descanso, e nós corremos o risco de perder essa nossa identidade. E alguns começam a perder a arca pela guarda do sábado. E poderíamos continuar citando. Existem muitas coisas que nós precisamos tomar cuidado para não perdermos a arca. A nossa doutrina, irmãos, é a justificação pela fé. Doutrina que nós não podemos deixá-la de lado. Somos salvos pela fé em Jesus. Durante o nosso início como igreja, a gente sempre teve essa doutrina, mas nós tivemos uma peculiaridade quase que legalista. E muitos dos nossos antepassados acreditavam, apesar da igreja não pregar publicamente isso, que somos salvos pela lei de Deus. E houve um problema na igreja quando a doutrina da justificação pela fé entrou de maneira firme na igreja lá em 1888. Justificação pela fé. E entendemos, como a Sr. White, pioneiros, alguns entendiam sempre, a nossa salvação é pela fé em Jesus. Eu não sou salvo por guardar lei. A lei é uma consequência disso. E nós, muitos, saímos de um extremo e agora corremos o risco de cair para o outro. Eu sou salvo pela fé, Jesus é o meu Salvador, Ele é bonzinho e eu posso continuar fazendo o que eu quiser, que Ele vai me salvar de qualquer jeito, porque eu sou salvo pela fé em Jesus. E eu não preciso mais ter compromisso com Jesus. Cuidado. Nós somos salvos pela fé, sim. Mas a pessoa salva pela fé tem um compromisso de amor com Jesus. Ele vai guardar o sábado muito mais estritamente do que o legalista. Não para ser salvo, mas porque ele ama a Jesus. E assim como alguém que faz alguma coisa por amor, ele faz bem feito. Ele faz o melhor que pode. Ele até se sacrifica, mas para ele não é sacrifício. Porque uma mãe, para cuidar de um filho, ela se sacrifica, mas vai perguntar para ela se ela fez sacrifício. Não, eu estou cuidando do meu filho. Ele não pesa para mim, porque é meu filho, porque eu o amo. E assim acontece com uma pessoa salva por Jesus e justificada pela fé. Mas nós corremos o risco de, às vezes, perdermos essas nossas doutrinas características, acabarmos perdendo a arca. Bem, Jesus está voltando. O grande conflito está em ação. Nós estamos estudando uma lição sobre esse tema.
E o grande conflito nós já sabemos que Jesus vai ser o vencedor, a Bíblia já diz isso para nós, ela nos assegura. Mas a pergunta é o seguinte: Jesus vai ser vencedor, mas você vai estar no exército dos vencedores ou vai estar do outro lado? E neste exército de vencedores são pessoas que valorizaram, que cultivaram a vida espiritual, que tiveram essa comunhão com Deus, tiveram esta fibra de dizer: Senhor, nós estamos ao teu lado. Senhor, nós podemos perder tudo, só não podemos perder a arca. Eli, morreram os 2 filhos, foi trágico, foi dramático, foi difícil para um pai, mas o mais difícil para ele foi dizer: olha, perdemos a arca. Ele disse: agora não posso aguentar. Quais são as ordens de prioridade, meu querido irmão, da tua vida e da minha vida? Nós estamos mais preocupados com os lucros e prejuízos financeiros, materiais, ou estamos mais preocupados com os lucros e prejuízos espirituais? Que neste ano Deus ajude você e a mim a termos lucros espirituais. E se porventura, por seres humanos pecadores que somos, tivermos prejuízos, caia de joelho e chore: Senhor, errei, falhei, mas eu estou aqui pedindo a tua ajuda. E Deus vai abençoar você e a mim, meu irmão. E eu quero terminar convidando você para meditar numa frase bíblica do Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Uma frase que praticamente todos nós sabemos de cor. Uma frase que você, quem sabe, já ouviu várias vezes. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, um dia vão tomar tudo, fisicamente falando, nosso aqui, monetariamente falando. Igrejas, associações, colégios. Mas uma coisa não poderão tomar de nós: se nós guardarmos, se nós permanecermos, se nós valorizarmos, não podemos tirar a nossa coroa. E este ano é mais um ano que Deus concede para mim e para você, para valorizarmos a nossa coroa, para lutarmos por ela e para dizermos: Senhor, estou aqui. E que Deus possa me ajudar, a mim e a você, que nós possamos pedir que Deus nos ajude, que a gente seja vitorioso esse ano também. Eu quero orar com você e pedir que Deus ajude a mim e a você a continuarmos valorizando a vida espiritual e conscientizando de que o principal é a arca, o principal é a vida espiritual. Fique em pé e nós vamos orar nesse momento. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua bênção, presença em nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ao contar histórias, ela não o faz para simplesmente informar, ela não faz apenas, simplesmente para criar um livro, mas ela o faz no objetivo de transformar pessoas. E obrigado, Deus, pela história do Teu povo, num momento tão trágico, mas que ensina uma lição grande para nós: a valorização das coisas espirituais. Que nesse momento, ó Deus, nós que estamos aqui e toda a Tua igreja, possamos valorizar a vida espiritual mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. E que, assim como acabamos de ler na Tua palavra, que nós possamos guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.